Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar sua empresa e seus projetos. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Começa agora o podcast semanal do Grupo Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília, que leva para você todas as semanas, no final de semana, que é o momento que você está mais relaxado, as análises dos fatos que ocorreram na capital federal. Lembrando também que ao final deste conteúdo temos as projeções da semana que se inicia. Afinal de contas, a nossa ideia é deixar você bem informado de tudo que ocorre na capital do poder do Brasil, que é Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas e analistas políticos Rodolfo Lago e Estevão Damásio, temos hoje o prazer de receber uma já convidada anteriormente, que volta a este conteúdo, que é a Amanda Aldi. A Amanda Aldi, ela é a diretora de mobilidade do portal Congresso em Foco. O Congresso em Foco é hoje um veículo de mídia em Brasília importantíssimo, muito focado, para usar um pouco desta brincadeira do próprio nome, nos trabalhos legislativos. É claro que ele trabalha a política de um modo geral, mas tem um olhar atento ao Congresso Nacional, como poucos veículos no país têm. Então, iniciado este conteúdo, dando as boas-vindas à Amanda Aldi e iniciando também os comentários dessa semana, que tivemos um fato que chama a atenção e também preocupa, porque todos nós queremos ter um presidente saudável, não é bom para nenhum país um presidente doente, mas o fato é que o presidente da República, Jair Bolsonaro, está internado em São Paulo, no hospital, sendo tratado de problemas decorrentes ao que nós temos de informação e dos boletins médicos, ainda da facada do período eleitoral. Esta facada, que foi no intestino, ela causou diversos problemas ao presidente e parece que agora causa mais um. Como se não bastassem os problemas da política de Brasília, ainda tem os problemas intestinais do presidente para a gente comentar. Então vamos começar isso aí. E aí, Amanda, como é que você está vendo? É um assunto que a gente normalmente aqui sempre tenta levar um pouco para brincadeira, mas esse é um assunto muito sério. A saúde do presidente, ela afeta não somente a questão do próprio presidente, mas a saúde política do Brasil. Como é que você está enxergando aí esse momento de Jair Bolsonaro? Seja bem-vindo. Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia, Rodolfo, Estevão, Alexandre. Antes de começar a falar, só uma pequena correção, se me permitir aqui. Diretora de mobilidade, não. De mobilização. Eu achei legal porque rolou uma inclusão aí, né? Mobilidade, meio terceira idade. Muito bem lembrado esta correção, Amanda. Obrigado por ela. Mas não faz muita diferença também. Vamos lá. Obrigada por me convidarem aqui de novo. Estou feliz de estar aqui podendo conversar com vocês. Vamos lá, o que eu penso sobre essa situação do presidente? Primeiro que a gente está fadado a ficar sempre a viver no humor da quinta série, né? Parece que a gente não consegue se livrar das piadinhas sobre cocô, infelizmente. Mas eu sei que é um assunto sério, sim, e eu estou brincando aqui, obviamente, né? Acho que essa questão do Bolsonaro que foi internado agora depois de ficar, acho que 10 dias com soluço, se não me engano. Assim, como é que a gente pode dizer? Ele constantemente, né, depois do episódio da facada, ele
tem algumas situações assim que ele fica hospitalizado ou fica mal por conta desse problema aí. O que a gente não sabe ainda é o nível da gravidade, o que vai acontecer, se ele vai ter que operar ou não. Pelo menos até agora, né, que a gente está gravando esse podcast sexta-feira de manhã, a gente ainda não tem essa previsão dos médicos. Não sabe, por exemplo, se ele vai ter que se licenciar do cargo ou não, se afastar do cargo. Nesse momento que o vice-presidente, o Mourão, está viajando também. Então, tá essa incógnita aí. Claro que a gente precisa, sim, de um presidente com saúde, independente de qualquer coisa, né? E o momento que a gente está vivendo agora é muito complicado mesmo. Não sei se rolou se ele somatizou alguma coisa ali, mas porque ele está atravessando um momento muito complicado, que imagino que é o pior dele até o momento, né? Em que as críticas, a avaliação dele junto com a população tá baixa, está no pior momento possível, assim, desde o começo do mandato. Saiu na semana passada, né? Na semana passada, Datafolha, que mostrou que a maioria pensa que ele é aquela frase lá, como é que é? Despreparado, pouco inteligente, falso, enfim, era uma série de adjetivos. Uma série de adjetivos muito pouco, né? Muito pouco abonadores, né? Exatamente. Pois é. Então, acho que, enfim, não sei se ele está somatizando isso junto com a avaliação popular, junto com os protestos, junto com as acusações de corrupção aí que estão sendo investigadas nesse momento da CPI e tudo mais. Enfim, agora resta a gente saber o que vai acontecer, como que a gente, o que ele vai, como que ele vai sair dessa, né? Assim, ele vai voltar, imagino que ele vai voltar, né? Claro, com saúde e tal, e vai ter que lidar com os problemas políticos, não basta só problema de saúde, tem toda a crise aí que está esperando por ele. Você tocou num ponto muito interessante, porque a gente não sabe, de fato, se tudo isso é causa ou efeito. Mas, de fato, a internação do presidente, neste momento, se a gente avaliar, né, Rodolfo Lago, do ponto de vista político, nós que gostamos muito de estudar esses cenários, o presidente saiu de cena num momento estratégico, vamos dizer assim, né? Claro que, obviamente, a saúde não manda avisos antes, e se tem que ir, tem que se ir e se internar e se cuidar, é assim que funciona a vida para todos nós, e eu, pessoalmente, desejo o pleno restabelecimento do presidente da República. Agora, que o momento da política parece realmente estratégico, porque você, Amanda, lembrou muito bem, no momento que a CPI ia para um lado muito complicado, porque a questão da corrupção foi colocada como um problema de governo, sendo uma das bandeiras de combate do presidente, quando pesquisas saem, inclusive com todos esses adjetivos negativos com relação à conduta dele, quando também, lembrando, os cenários eleitorais de 2022, né, Rodolfo, projetam uma derrota, inclusive para mais de um candidato, ou seja, a coisa tem ampliado e modificado, tudo isso no momento aonde, como você também lembrou, Amanda, o vice-presidente Mourão está na África. E cá entre nós, o presidente Jair Bolsonaro, se ficar um mês no hospital, ele não dá posse ao Mourão no lugar dele, não. O Mourão vai ficar na África pelo jeito, porque Bolsonaro governa mesmo na cama deitado com a barriga à mostra. E aí, Rodolfo Lago, o que nós podemos pensar e tirar, né, deste quadro que é triste com relação à saúde do presidente? Alexandre, Amanda, um prazer ter você aqui com a gente, Estevão, nossos amigos, nossos seguidores. É verdade, a gente não consegue ter saber muito se isso daí foi uma consequência do estresse desse mau momento, né? Ou não, mas o fato é que se a gente lembrar, há algum tempo o presidente chegou a comentar lá no cercadinho do Palácio da Alvorada que talvez tivesse que fazer uma nova cirurgia, que estava com uma hérnia no intestino, né? Então, a essa altura a gente ainda não sabe se ele vai ter mesmo que fazer uma outra cirurgia, e as últimas informações é de que talvez ele não precise, e ele talvez consiga, com o tratamento ali, superar
essa crise. O fato dele ter dito lá atrás que ele talvez precisasse fazer uma cirurgia não nos autoriza também a dizer que ele possa ter escolhido o momento agora, né? Apesar de toda essa conveniência. Aparentemente não escolheu, não. Ele teve uma crise mesmo, que começou com a história dos soluços, né? Ali, depois da motociata que ele fez em Porto Alegre, no outro fim de semana, ele ali já passou mal, tanto que ele não participou de um almoço que ia ter lá em Porto Alegre naquele dia. Começou com aquela coisa do soluço, que todo mundo acompanhou, e na madrugada ele foi internado às pressas no Hospital das Forças Armadas e depois transferido para São Paulo, onde ele está internado agora. Então, isso tudo não parece ser uma coisa planejada, está longe de parecer ser uma coisa planejada, né? Agora, o que foi planejado, sem dúvida nenhuma, foi ali um trabalho no sentido de tentar causar comoção com isso, né? Com as fotografias, né? As imagens saindo de maca, né? Aonde aparentemente quem produziu essas imagens todas, né? Ali me parece que tentou ali criar uma situação ali de calvário, né? De fazer o presidente parecer que estava passando ali por um calvário, por um sacrifício e tal, para ver se consegue tirar algum dividendo político disso. Isso foi até criticado aí pelos opositores, né, no sentido de que não se deveria fazer esse tipo de jogo político de um programa de saúde. A gente vai ter que ver, né? Agora o presidente já está melhor, o presidente já apareceu aí lá no hospital em outras imagens já recuperado, então não sei qual o efeito político que isso tudo vai ter, né? Agora, que se buscou tirar esse dividendo, isso não me parece ter muita dúvida, não. Estevão Damasio, o Rodolfo tocou também num ponto que é essa questão da vitimização, né? O presidente da República, a gente sabe, claro que ele sofreu uma facada, um ato de uma tentativa de homicídio durante a campanha, mas que politicamente, temos que admitir, ajudou o presidente naquele momento, né? Ele se tornou uma vítima do processo e acabou também recebendo, de certa maneira, o agrado de alguns eleitores, porque sempre o brasileiro, em especial os latinos, tem essa tendência de se emocionar com fatos como esse. E, obviamente, como o Rodolfo disse, aquelas fotos de ontem e também de anteontem, o presidente sendo levado de maca, com aquela barriga aberta, fios presos no seu corpo, é uma situação de fragilidade, né? O presidente, que normalmente mostra sempre aquela figura de briga, de conflito, se mostrar num leito de hospital sendo tratado, ele mostra um lado humano que arrefece um pouco os ânimos. Ou não, Estevão Damasio? Primeiro, bem-vindo a Amanda, meus companheiros aí, que estão nos acompanhando. Num país tão polarizado, nós temos que conviver com teses absurdas. Tem pessoas que acham que ele não levou a facada, que aquilo foi seco, que não tinha sangue. Aí tem umas teorias conspiratórias. Infelizmente, eu vejo oportunismo dos dois lados. Da oposição, que se agarra a essa tese, para mim, absurda, de que ele escolheu um momento difícil na política para ter a dor e se internar, coisa absurda. Da mesma forma, os filhos totalmente oportunistas, tweetando de 1 em 1 hora imagens, hoje até tem uma matéria em jornalões aí, destacando essa estratégia dos filhos do presidente de solidificar essa vitimização dele, que, obviamente, perante os eleitores, gera comoção. Achei de péssimo gosto aquela foto, né? Um presidente da República com o blusão do pijamão aberto, não tem nada a ver, uma imagem absurda, horrorosa, de péssimo gosto. Mas é isso, num país tão polarizado, infelizmente está valendo tudo. Até teses tapafúrdias, falta de bom senso, e nós aqui temos que manter justamente esse equilíbrio, né? Com comentários equilibrados, não mascarando nada, apontando erros dos dois lados, que a oposição também se aproveitou, mas essa vitimização do presidente realmente é lamentável.
aquela foto ali distribuída. Entrar na ambulância, eu acho que as redes de TV a cabo, né, não abertas, fechadas, todas pegaram imagens com seus helicópteros. Faz parte do noticiário, trajeto, ele chegando em São Paulo. Agora, para mim, pior foi aquela foto, e já tinha acontecido na primeira internação. É uma intimidade que é exposta, que, obviamente, tem o seu efeito marqueteiro de político, sim. Mas eu acho que o presidente não vai precisar de uma nova cirurgia até o momento, e ele aproveitou-se também para... Hoje tem uma apuração, não sei onde saiu, a gente lê tanta coisa, não sei onde saiu, mas que ele teria ligado para o Arthur Lira, né? Com o vice fora do país, né? E o Arthur Lira na linha sucessória, o Arthur Lira poderia ocupar, mas ontem o Rodolfo fez um alerta de que ele tem um impedimento legal, né, Rodolfo? Ele tem uma condenação, uma condenação penal que o impediria de assumir a presidência da República. Mas você recebeu o telefonema do presidente do hospital, opa, Lira, talvez você possa aí, né, assumir. É um afago, e o presidente está cada vez mais dependente do senhor Arthur Lira condenado. Você já entrou no ponto aí do nosso segundo tema, que é justamente o que está acontecendo nesse Congresso Nacional. O Arthur Lira comanda aí a Câmara dos Deputados, é o presidente da casa, e nós temos do outro lado, no Senado, a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a Covid, ou, obviamente, o tratamento e as ações relativas ao combate à pandemia. E neste momento, né, chegamos a um período de recesso parlamentar, num jogo combinado com o presidente da casa, que é Rodrigo Pacheco, e que daqui a pouco também falaremos a respeito, mas num jogo combinado porque existia até poucos dias atrás a dúvida se o recesso do Congresso Nacional impediria a continuidade dos trabalhos da CPI. E foi feito um combinado ali dentro de que, na verdade, a CPI pararia por 15 dias, mas já com a garantia de que continuaria prorrogada. Portanto, assim foi, o presidente Rodrigo Pacheco do Senado Federal anunciou a prorrogação por mais 90 dias e, obviamente, os integrantes da CPI aceitaram a interrupção de 15 dias. 15 dias, inclusive, estratégico também, já que falamos de momentos estratégicos da política, porque a CPI ela chegou no momento que se avolumaram muitas informações, lembrando que, inclusive, iniciou todo o processo com as investigações relativas ao uso de oxigênio em Manaus e, obviamente, as ações ou omissões com relação à compra das vacinas, e nesse bojo surgiu a história da Covaxin, a famosa vacina indiana, e um emaranhado de negociações estranhas, nada republicanas, envolvendo vários funcionários do Ministério da Saúde, indo de escalões de quarto até primeiro escalão, ou seja, uma história ainda não explicada, mas que levou as atenções não só da comissão parlamentar, mas de todo o Brasil, né? Porque virou mais ou menos um tipo de Big Brother da política. Todo mundo está acompanhando o que está acontecendo. E nesta semana, né, Rodolfo Lago, a gente teve, finalmente, as oitivas das pessoas envolvidas nessa história da Covaxin. O que você tirou, hein, Rodolfo, dessa semana? E, claro, lembrando mais uma vez, do que pode acontecer neste período aí de recesso branco. Alexandre, está aberta a temporada de vazamentos, não há a menor dúvida. Nos próximos 15 dias, você pode esperar que, evidentemente, a CPI da Covid não vai aceitar ficar 15 dias parada fora dos noticiários. Os senadores vão estar aí, vão se debruçar sobre os vários documentos que eles já receberam, e certamente não tem a menor dúvida, né? E eu espero que a gente lá no Congresso em Foco aí se coloque para receber alguns desses vazamentos, né, Amanda? A CPI vai vazar para valer documentos aí para poder se manter nos holofotes durante esse período e pelas informações que se tem, há já uma série de documentos importantes aí para vazar. Ela está criando agora um núcleo, inclusive com a participação de 3 agentes da Polícia Federal,
A Amanda parece que teve aí um problema, mas ela volta já aí. Não, ela vai, porque o gato está passando. O rabo do gato apareceu, sumiu. Enfim, mas ela está criando, inclusive, o núcleo, Alexandre, junto com a participação aí de 3 policiais federais que antes estavam assessorando a CPI das fake news, para agora começar a apurar as fake news relativas à Covid. Vai ser a nova linha de investigação que eles pretendem adotar. Essa documentação que já está na mão da CPI, e muito desse vazamento muito provavelmente vai sair disso aí, viu? O que me chama a atenção é que esses vazamentos até já começaram um pouco antes da CPI terminar os seus trabalhos, né? Quer dizer, terminar não, paralisar temporariamente, entrar nesse período. E uma das coisas que me chamou muita atenção também nessa semana, Estevão Damasio, não sei se a Amanda também acompanhou, mas o deputado Paulo Pimenta, ele soltou uma informação no mínimo bombástica, porque o Luiz Miranda, o deputado Luiz Miranda, irmão do Luiz Miranda também, só que aí é o Luiz Ricardo, funcionário, que iniciou todo esse processo, ele esteve segunda-feira no programa Roda Viva, da TV Cultura de São Paulo, e em nenhum momento, inclusive questionado pelos jornalistas presentes, admitiu que existisse mesmo a tal da gravação, aonde ele e o irmão, com o presidente da República, levaram as informações relativas a esse escândalo da Covaxin. Mas o deputado Paulo Pimenta, Estevão Damasio, diz que a gravação existe, falou mais, que a gravação tem impropérios de todos os tipos, palavrões do presidente, o que também não é uma coisa que chama atenção, mas que é uma gravação de 50 minutos, ou seja, ele deu muitos detalhes para quem talvez não conhecesse a informação. Parece que, de fato, essa gravação existe. Dentro desta onda de vazamentos previstas por Rodolfo Lago, e aí volta você, Estevão Damasio, será que teremos essa gravação? Não, se ela existe, já passou da hora de ela ser apresentada. O deputado Luiz Miranda não pode fazer um périplo por programas de TV, conceder entrevistas aos veículos de comunicação, deixando a pulguinha atrás da orelha. Olha, mas o senhor tem a gravação? Não tenho, mas posso ter. Esse jogo masqueteiro do senhor Luiz Miranda tem que acabar. Se ele tem a gravação, ele tem a obrigação de apresentá-la. E mesmo conversando com o Rodolfo essa semana, que o presidente, sabendo dessa possível gravação, já teria se antecipado, corroborando tudo que o Luiz Miranda falou, eu acredito que a voz do presidente, gravada, sem o conhecimento dele, numa reunião, deve ter palavrão, impropérios e outras cositas mais. Então, mesmo o presidente de viva voz, já tendo admitido a conversa com os irmãos, o teor da conversa, a gravação pode ser explosiva sim, pode ser importante no gozo das investigações e tem que ser apresentada. Eu estou batendo nessa tecla há algum tempo. Os depoimentos foram importantes, claro que foram. O de ontem, quinta-feira, foi importantíssimo. Embora tenha começado, até quando eu gravei com o Rodolfo, estava muito estranho, cheio de informações truncadas. Depois, ele acabou prestando informações estratégicas. Dois grupos paralelos se digladiando para vender vacina e ganhar as propinas, os comissionamentos, que agora propina virou comissionamento, né? Isso foi informação importante, mas está na hora das acariações. Tem muita informação truncada, tem muita gente mentindo. E as acariações são um instrumento muito importante de pressão extra sobre os depoentes e sobre as testemunhas. Então, acho importante esse período de 15 dias, que os membros da CPI se debrucem sobre o calhamaço de documentos e voltem bem mais preparados para inquirir os depoentes, as testemunhas e tomara que haja essas acariações. Mas, sem dúvida alguma, vai ter muito vazamento, mas muito vazamento. Amanda, você viu aí expectativas de Rodolfo Lago, também de Estevão Damasio, com relação não somente a esse período de recesso, mas em especial ao retorno em agosto. E aí fica para você também a mesma pergunta, com esse gatinho lindo aí com você,
que é justamente saber qual a sua expectativa, Amanda. Você que também acompanha ali o dia a dia do Congresso, o que você acha que pode vir, não somente agora, mas na volta em agosto? Concordo com o Rodolfo que a gente se coloca super à disposição para receber vazamentos aí, tá? No Congresso em Foco. Depois eu passo meu WhatsApp aqui pro pessoal. Brincadeira, mas concordo com os dois aí, com o Rodolfo e com o Estevão, que essas semanas aí do recesso, né? 2 semanas é pouco tempo, mas certamente eles não vão, os senadores da CPI não vão se contentar em deixar o assunto esfriar, e simplesmente descansar. Acho que as coisas vão continuar acontecendo, não tem como a gente imaginar que vai ser de outro jeito, né? Agora, com essa expectativa do suposto áudio aí do Luiz Miranda com o Bolsonaro, essa semana eu conversei com uma fonte que enfim, é uma pessoa bem informada de Brasília, não sei até que ponto isso é verdade, mas que disse que o Luiz Miranda estaria negociando com o Jornal Nacional para divulgar esse áudio algum dia lá. Não sei até que ponto é verdade ou não, porém, seria legal se eu não sei porque acontece toda vez que eu venho aqui no podcast, eu tenho algum bicho que fica aqui na frente. Esse aqui é o Aloysio. Prazer, Aloysio. Batizado em nome do jogador, que era do São Paulo, né? Uma coisa assim. Que era, o meu irmão é São Paulino pra caramba, daí deu o nome do gato de Aloysio. Não tem problema, a gente gosta de animais. Os pets são muito bem-vindos, Amanda. E demonstra também a sua sensibilidade, não somente para a política, mas para a vida de modo geral. Mas continue. Eles fazem muito bem pra gente mesmo. Bom, vamos lá. O que eu estou esperando da CPI no retorno? Eu acho que houve uma certa perda de foco ali em algum momento, que estava tudo indo mais ou menos bem, desenrolando numa narrativa mais ou menos ok, só que nos últimos dias teve vários depoimentos que não contribuíram com nada. Me parece que alguns senadores também estão fazendo mais showzinho do que, de fato, inquirindo os depoentes ali, que a gente vê perguntas desencontradas, fora do prumo, enfim, eu não estou nem falando dos governistas, que daí esse sim, né, quando a gente vê, por exemplo, o Marcos Rogério, como é que chama? O Reise. O Reise. E o Fernando Bezerra, né, que parece que está ali todo dia tendo que cumprir tabela, ele leva já tudo que ele tem que fazer, parece que ele passa antes do palácio e dão para ele uma listinha do que ele tem que perguntar. E ele fica já com a cara vermelha desde o começo, assim, tá tipo, prestes a explodir a qualquer momento. Enfim, mas me parece que se realmente, como o Rodolfo comentou aí, se os senadores da CPI pegarem esses 15 dias, além de vazar informações, se organizarem para, tipo, baixar a bola, botar a bola no chão aqui, vamos ver o que a gente já tem em mãos, tal, o que a gente tem que fazer a partir de agora. Porque, às vezes, e é natural que isso aconteça, né? Quando você está investigando um assunto que é tão amplo quanto esse, você acaba atirando para todos os lados e, no final, o resultado acaba sendo mais fraco do que poderia ser, enfim. Então, sei lá, se eles conseguissem juntar algumas linhas específicas, assim, né? Tá, vamos até o final dessa história da Covaxin. Vamos retomar a história do oxigênio, que agora já parece algo tão distante, né? Do oxigênio em Manaus. Né? Parece, como você comentou, né, Rodolfo, que naquela época lá era o mais importante, foi como começou todo esse papo, e agora ninguém mais fala sobre isso, assim, né? Sobre aquele aplicativo lá, o Tratikov, que o próprio Ministério da Saúde fez e lançou, sendo que ele recomendava cloroquina e todo aquele pacote de medicamentos ali que já está provado que não fazem bem, inclusive podem fazer mal para quem toma. Exatamente. Isso, então eu espero isso, assim, que nesse recesso que os senadores possam colocar a bola no chão, olhar para o que eles têm ali e daí mirar no gol mais certeiro. Não, você fez aí uma boa análise de expectativas, né? E a gente realmente imagina que vá por esse caminho. E você lembrou também, né, Amanda, que de fato a CPI ela parece que está se esquecendo do seu início. Eu acho que as comissões parlamentares de inquérito, né, Rodolfo, a gente já teve a oportunidade de acompanhar algumas. Às vezes o volume de informações
que chegam para aqueles parlamentares acaba desviando o foco da investigação. Então, isso é uma atenção muito importante que se tenha dentro de uma comissão parlamentar de inquérito, porque o volume de informações tende a mudar o foco, e não é bom que se mude, até porque toda CPI ela tem um objeto. Então, se ela fugir demais desse objeto, ela, inclusive, perde a condição de se mostrar, de fato, como um relatório para o Brasil, porque ela iniciou com um lado e terminou com o outro. Então, essas atenções lembradas pela Amanda são muito importantes, mas vamos lembrar aqui também, né, Rodolfo, aos nossos seguidores, vocês devem estar aí falando, cadê o Estevão Damasio? Cadê ele? Ele estava ali, apareceu, sumiu. Seguidores, nós estamos todos dependentes da internet, das máquinas, que tem nos ajudado muito, mas às vezes elas cometem alguns equívocos, né? E acabam nos deixando na mão. É o que aconteceu com o Estevão Damasio, esperamos que ele ainda volte. Mas como esse bloco ia começar com ele, esse terceiro assunto nosso, Rodolfo, eu vou transferir para você. Porque tem outro assunto também, seguidores, aqui em Brasília, que chamou a atenção de todos nós. Ainda que o assunto tenha saído de São Paulo, é um assunto que é gestado em Brasília. Porque o PSD, do ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro de alguns governos, Gilberto Kassab, presidente da sigla, resolveu anunciar que o seu partido concorrerá à eleição presidencial do ano que vem. E não somente concorrerá, mas que já tem um nome escolhido e que seria justamente o presidente do Congresso Nacional, que acaba reunindo as duas casas, mas é de fato o presidente do Senado Federal, que é Rodrigo Pacheco. Rodolfo Lago, uma vez candidato, será que Rodrigo Pacheco vai conseguir manter essa aura completamente de um político, de bom relacionamento, que se não envolve em atritos? Porque quando se coloca ali como um candidato à presidência da República, ele passa a virar alvo, hein, Rodolfo Lago? Está contigo, explica para a gente. Você veja aí, né, a situação em que se encontra agora o presidente Jair Bolsonaro, voltando porque a gente estava falando lá no começo. O presidente está lá no hospital, o vice-presidente viajando para Angola, e o nome seguinte na linha de sucessão, Arthur Lira, talvez não possa tomar posse porque tem uma condenação penal. Então, quem é que iria, nessa eventualidade, tomar posse? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que foi anunciado essa semana como candidato do PSD à presidência da República. Vê o tamanho do cacife que passa a ter, a partir de agora, o partido do senhor Gilberto Kassab, né? Que né, Alexandre, um político impressionante, né? Eu estava brincando aí que nessa onda que está agora aí de partido trocar a sigla, né? Deixa de ser P não sei o quê para ser, né, patriota, cidadania, não sei o quê. O PSD, de repente, podia passar a se chamar Biruta, só não vai se chamar Biruta porque nem podia imaginar que estava falando que era um partido de maluco, mas Biruta no sentido daquele instrumento lá dos aeroportos que mede a direção dos ventos, né? Porque a gente brinca, esse cara vai para onde o vento toca, né? Então aquela história, onde o vento sopra, tocou, né? Ele vai, Porque em matéria de saber para onde sopra o vento da política, meu amigo, o PSD é craque absoluto, né? Só para a gente relembrar, Gilberto Kassab, né, fundador do PSD, ele era prefeito de São Paulo, né, quando foi para o PSD, do PSDB, ligado então ao então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Aí ele fundou o PSD. Aí foi ministro das cidades do governo Dilma Rousseff do PT. Aí a Dilma, né, sofreu impeachment, né? E onde estava o Gilberto Kassab? Ministro das comunicações do governo Michel Temer. Depois ele se tornou chefe da Casa Civil do governo João Dória, né? Quando parecia que o João Dória podia ser um forte candidato à presidência da República, não é isso? Agora o PSD tem o Ministério das Comunicações, Fábio Faria, né? Mas também tem o senador Omar Aziz e o senador Otto Alencar ali mordendo o calcanhar do presidente da República todo dia na CPI da Covid.
e agora vai lançar o candidato à presidência da República, porque, segundo a informação, Gilberto Kassab deu essa informação em entrevista, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai deixar o DEM, que é o atual partido dele, para se filiar ao PSD, para disputar a presidência da República em 2022. Se é para ganhar a eleição, acho pouco provável. Agora, se é para se colocar no jogo, para aumentar esse cacife, para poder negociar coisas ali na frente, né, para se tornar mais importante quem quer que ganhe a eleição, parece que o jogo é esse, né, Alexandre? O que indica é isso, mas vamos ouvi-la também, né? Afinal de contas, a Amanda Aldi está ali sempre atenta no Congresso Nacional. E, Amanda, o Rodolfo deu um cenário muito possível, né? Conhecendo Gilberto Kassab, com esse histórico que ele fez, mostrando que, de fato, talvez Biruta fosse um bom nome, mas, tirando a brincadeira de lado, é um cara do ramo, como a gente chama. É um profissional da política. E que não faz nenhum movimento sem saber que pode dar um bom resultado para ele. E o Rodolfo levantou um ponto que realmente na política acontece. Muitas vezes as disputas têm candidatos que não entram para ganhar, entram para estar na disputa e para cacifar, após uma possível derrota e uma ida para segundo turno, uma negociação no possível governo eleito. Então a gente sabe que isso é do jogo e não é novidade. Agora, para você, Amanda, esta questão do jogo político influenciará esta credibilidade tão alta que Rodrigo Pacheco tem hoje? Porque o próprio Congresso em Foco, numa pesquisa feita, demonstrou que ele hoje detém a maior credibilidade dentro das duas casas parlamentares. Mas até então ele não era candidato a presidente. E agora sendo? Está contigo. Tá certo. Ele... na verdade, não fala sobre isso abertamente ainda, né? Mas isso é praxe também. Aquela questão de você coloca o seu nome ali no debate, mas você depois finge que não é com você e tal, até porque ele ainda é o presidente do Senado, não o presidente do país. Ainda, né? Quer dizer, se isso for acontecer mesmo, se ele realmente for disputar. Agora, ele tá conseguindo aí garantir um filão importante que é dessa disputa pré-eleitoral que já está começando aqui, né, enfim, está se colocando aí como uma terceira via, uma possível terceira via, que é o que todo mundo está ansiando para ver surgir, né, assim, imaginando que vai ter uma disputa mais acirrada entre Lula e Bolsonaro no ano que vem, e todo mundo está esperando a tal da terceira via, que não seria nem de um lado nem do outro. O Pacheco está aproveitando isso aí para se colocar. Claro que é possível que ele nem mesmo chegue a se candidatar, mas com isso já vai criando esse burburinho em torno do seu nome, como uma pessoa que é capaz de negociar, que é capaz de ouvir todos os lados, que está sendo bem avaliado pelos parlamentares em geral, né, como a pesquisa aí que você mencionou, né, Alexandre? Então, assim, tudo isso faz parte do jogo político, sim, faz parte dessa costura, desse xadrez que está se formando aqui. Não tem nada certo, é claro, né? Muita coisa pode rolar ainda, mas como o Rodolfo comentou, é interessante a gente ver para onde que o vento está apontando. E para isso, a Biruta está sendo clara, né? Está apontando para esse lado aí de descolamento, talvez, do governo de agora, e criação de uma nova, entre aspas, uma nova tendência aí, né? Enfim, já tá encontrando ali um novo caminho de vento. Então, vamos aguardar aí para ver, mas é interessante já notar que isso está acontecendo, porque, de fato, logo vai se concretizar, talvez, com gestos mais amplos, né? Mais palpáveis, enfim. É uma questão de tempo. A questão de tempo é fundamental. Agora, vamos aproveitar, Rodolfo Laga, a nossa profeta Amanda Aldi, que ela já falou que Rodrigo Pacheco pode chegar lá no Palácio do Planalto. E já vamos fazer uma profecia da semana que começa. Porque, lembrando, como você também disse, Amanda, a gente está gravando na sexta-feira, seguidores. E essa sexta-feira é um dia que ainda não temos as informações todas completas. Mas, provavelmente, até amanhã, que é tudo, já que está disponível nas redes sociais e também nos... Aparentemente deu algum problema aí
Oi, tá de volta, Alexandre? Ah, tá. Hoje a internet está tá derrubando todo mundo, mas voltando, vamos lá. Para fechar então, Amanda, a projeção da semana, segundo você, acha que ocorrerá na capital federal? Também me compliquei aqui para apertar o botãozinho do áudio, mas vamos lá. Tem problema. Olha, eu imagino que as discussões talvez se voltem um pouco para a questão do fundo eleitoral, que ontem foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, a LDO, e triplicou o valor do fundo eleitoral em relação ao que foi usado nas últimas eleições. Então, quer dizer, passou de 2 bilhões para 5,7 bilhões, se não me engano. Isso está sendo questionado, né, por várias pessoas, enfim, é claro que não, agora no recesso não tem como mudar isso, mas eu imagino que vai ser um ponto que vai ser debatido bastante entre o governo e a oposição, enfim, que vai ser algo a ser discutido, de fato, porque aumentar tanto assim o dinheiro que é reservado para os partidos no ano eleitoral. A gente sabe que depois de um ano de pandemia, né, a última eleição, a eleição municipal tal, no ano passado, já foi bem diferente das outras, né, em que os candidatos tiveram que criar algumas novas formas de se promover, enfim, e agora, se tudo der certo, né, se realmente as pessoas vacinarem e tal, vamos voltar para essa situação, assim, de fazer... Bom, eu ia falar de fazer comício, passeata e tal, mas isso é uma coisa que nunca deixou de acontecer, na verdade, né? Só ver as motociatas aí do presidente juntando milhares de pessoas, enfim. Mas eu acredito que essa discussão sobre o valor que vai ser reservado para os partidos e para os políticos para o ano que vem, ano de eleição, acho que vai ser algo para a gente ficar de olho aqui, que vai render bastante debate. Essa questão sempre é muito polêmica, e a gente imaginar que um país como o nosso, com o número de desempregados, né, Rodolfo, lá o que a gente está vivendo um combate, uma pandemia, você separar mais que 5 bilhões de reais para colocar na mão dos partidos para fazer uma eleição, é dinheiro demais. Mas vamos lá, Rodolfo, sua projeção da semana. Bom, Alexandre, agora no próximo sábado, dia 24 de julho, estão marcadas novas manifestações aí de protesto contra o presidente Bolsonaro, né? E hoje começou a circular, não sei se vocês viram, um videoclipe com uma música que foi composta pelo Zé Cabaleiro, com vários artistas aí entram ali cantando a música, é um vídeo forte, tá? Zélia Duncan, Camila Pitanga, Letícia Sabatella, diversos outros artistas que chamando para essa manifestação aí do dia 24 de julho. E aí vamos ver, né, enfim, qual o tamanho que isso vai ter, se o problema de saúde do presidente pode ter arrefecido ou não isso, porque eu acho que ela vai ser importante aí para medir, enfim, se melhorou ou não melhorou a popularidade do presidente diante dos fatos aí dos últimos dias. Eu vou dar uma projeção semelhante à de vocês, porque essas projeções que vocês fizeram, a gente acaba vendo que está mirando em 2022. É por aí também que eu vou com relação a uma decisão que, como nós dissemos anteriormente, não dá para a gente saber se ela ocorrerá, porque estamos gravando na sexta-feira ainda, seguidores. Mas, ao que tudo indica, hoje deverá sair a decisão sobre a questão do voto impresso. Esse voto impresso foi uma grande polêmica, o presidente tem colocado diversas vezes a questão da legitimidade das eleições, se não houver o voto impresso. Enfim, é um assunto que nem vamos nos aprofundar agora, mas o fato é, a Câmara dos Deputados está recusando a ideia do voto impresso. Então, ao que temos até este momento que estamos gravando, é uma derrota da ideia de se colocar a volta do voto impresso no Brasil. A princípio, não ocorrerá, mas não podemos ainda cravar, e essa é a minha projeção, porque se não passar de fato, o argumento presidencial caiu. E aí? Qual é o argumento para 2022? Se os cenários continuarem colocando o presidente numa possibilidade de derrota. A conferir. Amigos, chegamos ao final deste conteúdo, ultrapassamos um pouquinho o nosso tempo, pedimos aos nossos seguidores, nesse dia especialmente, um pouco mais de tolerância, porque a internet não nos ajudou em alguns momentos, a gente teve dificuldades de áudio, enfim,
Perdemos o nosso parceiro Estevão Damasio temporariamente, e eu aproveito, inclusive, para também avisar a vocês que temporariamente eu também estarei ausente dos nossos conteúdos. Alguns assuntos familiares e pessoais me obrigarão a ficar afastado aí por algumas semanas, nada que será muito extenso, mas em breve voltarei. E até lá, claro, Estevão Damasio, Rodolfo Lago e os nossos convidados, como a querida Amanda Aldi, estarão sempre aqui levando a melhor informação para vocês, esperando que sem problemas de internet, que não nos derrubem mais, que continuemos podendo levar essas análises. Afinal de contas, a capital federal tem sempre essa condição de trazer fatos novos diariamente. São tantos que às vezes nós temos que escolher qual deles seguir. Chegamos ao final agradecendo a sua presença, Amanda. Lembrando aos nossos seguidores que este conteúdo é do Grupo Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília. O site está aí na nossa letra e também do próprio Imagem e Credibilidade, para que você conheça outros conteúdos à disposição. E passo a bola para Rodolfo Lago encerrar e, claro, finalizar com a nossa convidada. Nada melhor que a voz de Amanda Aldi para encerrar esse conteúdo de hoje. A gente, como sempre, agradece muito aí a audiência de todos e agradece muito a Amanda aí pela presença, pela participação especial do gatinho dela. Sempre é legal que ela sempre traz um animalzinho aqui para compartilhar com a gente. Obrigada, Rodolfo. Obrigada, Alexandre, pelo convite. Muito bom estar aqui conversando com vocês. Espero que a gente possa voltar logo a bater esse papo aqui. Obrigada a quem está ouvindo também. Se Deus quiser, Amanda. E eu agradeço a vocês, os seguidores. Em breve estarei de volta também. Em algumas semanas, se Deus quiser, estaremos de volta à Imagem e Credibilidade. Bom trabalho, Rodolfo Lago, Estevão Damasio. Ouçam bem se essa internet não vai dar mais problemas. Um grande abraço a todos vocês e obrigado, seguidores. Um grande abraço, bom fim de semana para todos. Bom fim de semana, tchauzinho.